Boa, boa! Tá começando mais um podcast Know-How, onde só quem tem a poeira da estrada senta na mesa. Só quem sabe executar muito bem, os melhores. Estamos aqui hoje, convidado muito especial, Vinícius, apresenta o homem pra galera. Leonardo, Bem-vindo, Leonel, o homem, a máquina de vendas de uma das maiores empresas desse país, Thermomax. Ele vai falar. As maiores indústrias do país, né? Seja bem-vindo, meu irmão, no nosso Know-How podcast da sabedoria. Só quem domina o mercado tá aqui, hein? Isso aí, que bacana. Esse projeto novo, né? Trazer essa experiência e poder levar essa comunicação do nosso nicho de mercado, que é específico, né? Para as pessoas entenderem várias diferenciações, o que se trata. Então, acho que o papo vai ser bastante interessante com vocês hoje. Com toda certeza. Então, já vamos começar com cutucando a onça com vara curta. Porque como você conduziria esse início do podcast de uma forma que convencesse quem está assistindo a ficar até o final para ouvir sobre aquecimento solar, que é o que a Thermomax hoje trabalha? Na verdade, assim, eu acredito que as pessoas ao final do dia, o que elas buscam? Um banho reconfortante, onde ela recarrega as energias. E através do nosso sistema é o que ela vai trazer esse conforto para ela e ter essa qualidade de vida, onde ela vai recarregar suas energias através de um bom banho pressurizado, com temperatura, uma água de qualidade, onde eu vou ter ducha, fluxo de água, enfim. Vários detalhes ali que vai fazer com que fique interessante nesse nosso papo para as pessoas entenderem principalmente a diferença entre uma energia fotovoltaica, onde eu gero energia elétrica, e uma energia térmica, onde eu vou gerar aquecimento da água através dos raios solares. Sim, existe uma grande diferença nisso, né? De fotovoltaico para aquecedor solar. E recentemente a gente ficou sabendo aí, né, que a Thermomax ganhou como o coletor mais eficiente do Brasil. Você conta isso um pouco melhor para nós? Como é que foi os bastidores disso? Como que a Thermomax chegou nesse patamar? Qual tipo de tecnologia que a Thermomax usa? Sempre inovando os produtos aí, né? Exato. A gente acabou de receber o prêmio agora em abril na FEICOM 2025, né? A maior feira da América Latina da construção civil. Nós estávamos ali com o nosso stand concorrendo com mais de 1.000 expositores dentro do complexo, né? E ganhamos de produto inovador 2025. Né? Ainda engraçado que nós ficamos empatados em primeiro lugar com nossos dois coletores solar, um fabricado em inox e o outro fabricado em cobre. Duas vezes foda. Exatamente. Duas vezes primeiro lugar. Duas vezes campeão. Sensacional. Então aproveita já esse espaço para falar da Thermomax, né? Para introduzir, para o pessoal entender quem é essa empresa, como que ela é uma das maiores hoje. Ela já tinha essa postura de uma empresa que iria ganhar esse prêmio. Vamos falar um pouco disso, porque eu acho que isso vai começar a mostrar para as pessoas o quanto a Thermomax é revelação mesmo no mercado. Assim, a gente começou uma mudança dentro da empresa em torno de uns 3 anos, se fortaleceu há 2 anos atrás, isso com a entrada de novas pessoas, uma perspectiva diferente no mercado, né, de sistemas de aquecimento solar. Então, nós identificamos ali uma lacuna no mercado de entregar uma qualidade superior com um acabamento. Por mais que é um produto que às vezes vai ficar escondido debaixo do telhado ou em cima de um telhado, fazendo a coleta dos raios solares ali, nós buscamos entregar uma estética diferente. Para isso, fazer uma composição no designer da casa. E não ser só mais um produto que antes enfeiava os telhados das casas, né? Sim. Então, esse foi o grande diferencial que nós buscamos. Tentar agregar o produto junto na estética decorativa da casa, do seu designer, buscando tendências da arquitetura para a elaboração do produto. Então, eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais, né? E alinhado tecnologia. Né, nós fomos buscar produto, matéria-prima mais tecnológica hoje no mercado para gerar essa eficiência maior na captação do raio solar e eu não ter percas, né? Porque o grande questão é o seguinte,
não é a captação. Todo produto vai ter o mesmo tamanho de qualquer concorrente. O que muda o jogo é o quanto mais eu consigo absorver daquele raio solar, transformando isso em eficiência térmica, né, de aquecimento. Então, a construção do produto, que foi o grande vencedor, foi baseado nesses parâmetros, onde eu consigo trazer para o meu produto uma inovação, uma tecnologia diferente e entregar também com um designer inovador que busca tendências da arquitetura em seu acabamento, entregar um acabamento diferenciado que estava faltando no mercado, justamente do nosso nicho de mercado, né? Nosso setor, esse produto premium, vamos dizer assim. Sim, sim. A Thermomax foi pioneira, então, em pensar estética para aquecedor? Você colocaria dessa forma? Cara, dentro do sistema eu acredito que sim. Fomos uma das pioneiras. Lógico que a gente sempre busca referências do mercado, do que já está acontecendo, o que os concorrentes estão desenvolvendo para servir como parâmetros, mas a construção em si do produto é completamente diferente do que você encontra hoje no mercado de qualquer outro concorrente, né? Então eu coloco sim a Thermomax como pioneira na elaboração de produtos que caminha nesse sentido, tanto entregar eficiência, que é o principal desafio, aumentar a eficiência desses produtos para captação do raio solar, e tanto entregar a estética do produto diferenciada, para a pessoa aquilo fazer parte da composição da sua casa e não mais um artigo que ficava lá, entre aspas, enfeiando o telhado das residências, né? Sim. Ô Léo, você pode falar um pouquinho melhor para nós como o aquecedor, o coletor solar, ele funciona em até dias que não tenha muito sol, assim, muitas pessoas ficam inseguras de fazer esse investimento. Fala assim, nossa, imagina eu gastar um dinheiro com esses produtos e no dia que eu mais preciso usar, um dia que tá mais frio, a água vem gelada. Aí como é que faz? Existe alguns modelos já, né, diferentes hoje no mercado para gerar essa eficiência quando eu não tenho diretamente, por exemplo, um raio solar, absorvendo só a temperatura que está ali, né? Sim. Então, hoje nós temos um sistema que chama sistema a vácuo, que nada mais é, para ficar claro para todo mundo entender, o copo Stanley. Hoje todo mundo tem um copo Stanley na sua casa, é de praxe em todas as residências, o famoso copo Stanley, né? O que acontece com o copo Stanley e por que a eficiência dele é tão alta? E para manter qualquer bebida que você coloca ali dentro, tanto gelada quanto quente, ele tem a eficiência de permanecer muitas horas com a mesma temperatura. São duas paredes, né? Então eu tenho uma parede interna e uma parede externa. E ali entre essas paredes é retirado o vácuo, ou seja, retira-se o oxigênio. O oxigênio é o que faz a transmissão de calor ou a transmissão de temperatura, tanto fria quanto quente. Eu retirando esse oxigênio entre as paredes, eu não tenho mais a troca térmica com o ambiente. Por isso que o copo Stanley consegue deixar a bebida gelada por muito mais tempo ou quente. Porque a troca térmica que vai ter é na parte superior. Se você coloca uma tampa, ainda você consegue prorrogar ainda mais isso, porque eu não tenho essa troca térmica ali de fato acontecendo. No sistema a vácuo é o mesmo sistema, só que são tubos de vidro, né? Bolio-silicato é o nome desse material. Ele é como se fosse um vidro mesmo. Tem duas paredes, onde ali eu não tenho troca térmica com o ambiente. Então o raio solar consegue passar por ele, aquecer a água de maneira eficiente, muito mais eficiente, e eu não tenho a perca térmica do ambiente. Para vocês terem ideia, um sistema a vácuo hoje, quando ele foi criado para climas europeus, onde tem regiões até de neve, mas tem o raio solar e ele consegue aquecer a água, porque ele não absorve nele a temperatura do ambiente. Então, mesmo em baixíssimas temperaturas, mas eu tenho um raio solar ali de fato, ela vai conseguir aquecer essa água ali dentro do seu sistema interno com mais eficiência. Então, eu vou conseguir aquecer a água, mesmo nessas situações que você disse, Vini, que onde eu tenho pouco insolação ou baixa temperatura, mas se eu tiver o raio solar, eu vou conseguir aquecer essa água de maneira eficiente.
E por mais... Aqui no Brasil é muito difícil, né? Ficar mais de, por exemplo, 5 dias sem sol. É quase impossível, né? Pelo menos um pouquinho de sol faz. E os boilers servem para isso também. É tipo um reservatório para manter a água quente dentro dele e ele consegue segurar essa água quente por vários dias também. Por exemplo, fez 2 dias sol e 2 dias sem sol, vamos supor. O boiler, ele consegue manter essa água quente lá. Exatamente. O sistema, né, nós chamamos de reservatório, mas mais conhecido no mercado como boiler, para as pessoas entenderem. Que acontece? Ele é feito também com 2 camadas, uma interna e outra externa, onde entre as camadas é feito um isolamento térmico, de uma maneira como que ele consiga conservar a temperatura que eu gerei nos meus coletores ali em cima do telhado, eu consigo converter isso para dentro do reservatório e permanecer por muito tempo. Então, nossos reservatórios hoje, ele tem a absorção de manter a água quente, lógico. Eu não vou conseguir manter sempre na mesma temperatura. Ela vai caindo gradativamente, mas não chega a ser ao ponto de eu perder essa caloria de fato, né? Eu vou perder alguns graus, mas até 72 horas eu consigo, depois da água quente ali dentro, eu consigo ainda manter essa água em temperatura própria para banho, né? Então, o sistema se completa com um coletor, né, ou a placa solar que vai gerar essa água quente através dos raios solares, e o reservatório, o boiler, que vai manter essa água quente para os momentos que eu precisar. Por exemplo, vou tomar banho à noite, não tenho sol à noite, então eu preciso ter esse reservatório com a capacidade e a eficiência de manter essa água quente ali por muito mais tempo para os momentos que eu necessitar utilizar a água. Sim, sim. Ô, Léo, ouvindo você falar, me parece ser um sistema muito tecnológico. Precisa ter toda uma engenharia por trás disso, né? Toda uma estrutura. Hoje, a equipe de vocês conta, então, com vários setores, obviamente, para chegar nesse resultado. Me surgiu aqui uma questão para a gente comentar sobre... Os concorrentes de vocês entregam esse mesmo sistema, essa mesma lógica. É para isso que se compra um aquecimento solar, né? Um sistema de aquecimento solar. Aquecer a água do banho, ter um banho, né? Como vocês mesmos dizem na comunicação, o banho de hotel, com pressão e com a temperatura sempre lá no teto. O que a gente poderia mostrar para as pessoas, e é isso que eu quero que você fala para mim, se existe isso, qual que é, de fato, o diferencial do sistema da Thermomax para os demais, né, dentro do mercado, os demais concorrentes dentro do mercado? A lógica é a mesma para todos, mas qual que é um diferencial assim que, salta aos olhos aqui num bate-papo como esse, onde a gente está buscando demonstrar a Thermomax como, de fato, superior? São vários pontos, né, na verdade, que faz essa diferenciação da Thermomax hoje perante aos seus concorrentes de mercado. Uma é a expertise na fabricação dos produtos, onde eu consigo gerar uma eficiência muito maior na elaboração do produto, então eu consigo aquecer essa água de maneira muito mais eficiente. E a construção do produto, onde a gente conta com materiais, né, matéria-prima de primeira qualidade, onde eu vou ter uma durabilidade do meu sistema por muito mais tempo. Enquanto alguns concorrentes trabalham a gente fala a briga de preço, né? Essa guerra de preços de mercado. Vocês não estão nessa guerra. Nós não estamos nessa guerra porque nós entregamos algo diferente. Nós entregamos a segurança. Porque imagina, um equipamento onde conserva-se a água em cima da residência. Se um equipamento desse vaza água, ele vai estragar a casa da pessoa, o forro, pode cair em coisas que a pessoa julga muito importante dentro da casa. Então, é uma responsabilidade enorme esse equipamento em cima da residência das pessoas. Então, eu tenho que trazer essa segurança e uma durabilidade, porque o dinheiro investido por ela, ele dá um retorno em curto prazo, porque eu vou economizar uma energia. Depois a gente pode entrar num ponto que é bastante interessante, a economia que nós trazemos através desse sistema, e também a durabilidade. Então, aquele dinheiro investido por ela, aquele investimento realizado, vai ter um retorno muito maior e significativo ao longo dos anos,
onde eu vou conseguir, com o meu sistema, entregar segurança e durabilidade para ela. Tá. Então, esse é o principal diferencial hoje nosso, sem contar entregar um produto premium, com melhor acabamento, onde ele vai ter uma segurança maior e a estética do produto voltada ali para a composição dentro da arquitetura do produto, Fora da casa. a resistência do produto. Como você disse, um dos fatores primordiais para um sistema como esse. Aliás, nós estamos falando de um sistema que armazena água pelando, né? Água quase em estado de fervura ali. Posso até dizer de ebulição. Se tivesse. Se a pessoa não souber usar, tem que usar na fritada. Você não precisa do nem banheiro. botar café, você já coa direto na torneira, gente. Vocês aí que não conhecem, o negócio é desse nível. Então, assim, isso pode explodir também, né? Se o acabamento não for bom, a qualidade não for boa. Tem casos, não tem? De aquecedores, de sistemas que deram problemas muito graves. Boilers Chegaram a de alta pressão, né? explodir telhado. Tem isso? Existem dois sistemas, né? Quando a gente fala em reservatório de água. Existe um que nós chamamos de baixa pressão, que é aqueles que vão trabalhar até 5 MCA, ou seja, 5 metros de coluna de água. Então, esses reservatórios não oferecem um risco tão grande de explodir, por exemplo, porque eles vão trabalhar com baixa pressão dentro do reservatório. E aí existe um outro sistema, que é o sistema em alta pressão, onde eu conservo uma pressão de trabalho maior, né, em metros de coluna água, acima de 6 MCA. Então, de 6 MCA para cima, eu já preciso trabalhar com um produto em alta pressão. Então, esse alta pressão, ele conserva a pressurização dentro dele. Né? Ele funciona como se fosse um pulmão, vamos dizer assim. E a hora que eu abro uma torneira, eu abro um chuveiro, eu tenho aquele fluxo de água, aquela pressão, que é o verdadeiro banho de hotel, né? Eu tenho bastante água com pressão caindo sobre mim. Então, para ele conservar essa pressão dentro dele, então a escolha de materiais dentro desse reservatório tem que ser de altíssimo qualidade, de resistência, espessura de chapa, todo um sistema na elaboração desse produto tem que ter uma resistência muito maior, porque traduzindo assim, eu tenho uma bomba em cima da casa. O telhado ali, né? Se não bem construído esse produto, isso pode dar um problema de explosão. Nós temos relatos já no Brasil, no G1, vocês podem pesquisar, tem casas que explodiu o telhado. Graças a Deus não era o nosso, porque o nosso conta com uma engenharia especializada para jamais isso deixar Passa por acontecer. testes, né? Testes de estanqueidade, testes de pressão, sempre numa porcentagem muito superior à porcentagem de trabalho que ela vai desenvolver no mercado. Então, dentro do setor de qualidade da empresa hoje, 100% dos itens fabricados são testados anteriormente, antes dele ir para uma revenda, para chegar até a casa do consumidor final, né? Do cliente em si que vai usufruir do produto. Então, nós tomamos um cuidado muito grande nessa questão por saber da responsabilidade de um equipamento desse nas residências. Tá. E você falando assim, me veio aqui uma questão. Como que é a manutenção? Dá muita manutenção esse tipo de sistema? Hoje a Thermomax trabalha com uma equipe de especialistas que fazem essa manutenção? Ela fica mais na parte de fabricação? Como é que é essa questão? Hoje nós atendemos especialmente o mercado B2B, né? Que são vendas, são revendas que vão trabalhar com o nosso produto. Então, eles são os responsáveis de gerar essa manutenção preventiva, nós dizemos. Não existe uma manutenção do produto com frequência. Não é um produto que todo mês você precisa fazer uma manutenção. As manutenções são periódicas e dependendo do sistema ou qualidade da água onde o produto vai ser instalado, que é elaborada uma manutenção no equipamento preventiva. Isso pode variar de 6 meses, 1 ano, cada 2 anos, dependendo-se da região onde é instalada. Porque a gente tem que levar em consideração que é um produto que vai armazenar água. E a água, em sua composição natural, é H2O. Só que o que nós recebemos nas nossas residências não vem só o H2O.
né, em si. Ele pode vir uma quantidade excessiva de cloro, ele pode vir ferro, pode vir outras coisas, sujeiras, Sedimentos, como né? partículas Barro, de terra, né? areia, principalmente as tubulações das prefeituras vão ficando antigas e vão levando essa sujidade ali para dentro do equipamento. Isso depende de uma manutenção esporádica no equipamento, mas mais preventiva para verificar se o sistema está funcionando corretamente, se não tem nada travado, se não tem uma válvula ou algum processo no meio ali da instalação que está precisando de uma manutenção. Então é mais numa manutenção preventiva do que corretiva, vamos dizer assim. Sim. E você tem algum dado para passar aqui para nós de quanto a temperatura pode chegar, assim, já teve alguma história, assim, de que foi o máximo que a água já chegou? Cara, é bem relativo isso dentro de um sistema onde eu dependo da temperatura do sol, dos raios solares. Mas, em média, vamos dizer assim, num sistema de placa plana, né, que é aquela placa que se assemelha a uma placa fotovoltaica, para as pessoas entenderem, só que ela tem uma serpentina interna onde faz o aquecimento da água, eu vou conseguir chegar ali no verão, com sol a pino, em torno de 70 graus, 65 a 70 graus a água. Já num sistema a vácuo, que é aquele sistema que eu comentei Do copo Stanley. do copo Stanley, eu tenho relatos da água entrar em processo de ebulição. Ou seja, ela pode passar de 100 graus dentro do sistema. Caramba. Né? Então, picos de 95 graus, podendo ultrapassar ali mesmo a ferver a água dentro desse sistema. E agora me veio uma questão. Isso não... Como que isso acontece? Não chega a ser perigoso isso pro dono da casa? Por exemplo, essa água de 100 graus, ela já desce direto na torneira? Ele abre? Como que funciona isso? Existem sistemas, né, que são válvulas misturadoras, onde eu já faço uma pré-mistura anteriormente para não deixar essa água chegar até o chuveiro, né? Porque é uma temperatura muito excessiva, pode causar queimaduras. Pressão ainda, né? Que você Exatamente. Então, existem válvulas que você instalam no sistema que vai fazer essa pré-mistura antes através de termômetros, né? Que vai ler a temperatura da água e fazer essa mistura chegar melhor, né? Com uma temperatura um pouco mais baixa. Existe a mistura manual também, né? Que é a água fria e água quente, igual de hotel, geralmente. Você liga os dois, né? Exato, que aí você vai fazendo. Como que é feita essa mistura? Por que que até em hotéis e lugares onde tem isso, sempre tem um recado, às vezes. Abra primeiro a água fria. Abre total a água fria e depois você vai misturando a quente. Eles sempre deixam essa informação sempre visível para as pessoas tomarem esse cuidado para abrir sempre a água fria primeiro, né? E depois vai misturando com a água quente aos poucos ali para chegar na temperatura ideal que cada pessoa gosta do seu banho, né? Então, é importante essa pergunta, tem uma responsabilidade grande, principalmente de ambientes comerciais, como hotéis, motéis, resorts, onde tem uma demanda grande de pessoas passando por ali, tomarem esse cuidado na comunicação, de qual eu abro primeiro, como que eu faço essa mistura corretamente, porque pode gerar acidentes, né? Se o hotel tá usando é porque o negócio é bom, né? Porque você imagina uma conta de energia de todo mundo tomando um banho quente no hotel, se fosse tudo banheiro, chuveiro elétrico, né? Exato, é assim, uma economia real, né? Porque não faz sentido eu utilizar a energia elétrica para aquecer a água, sendo que eu tenho isso de graça do sol. E as temperaturas que chegam ao reservatório ali, né, para manter essa água quente, são muito mais elevadas do que um chuveiro elétrico pode te entregar. É clássico, agora a gente vai entrando nessa época do frio, né? As temperaturas vão abaixando, as pessoas abrirem seu chuveiro elétrico e ficar escolhendo mijo, né? qual fio de água que ela vai entrar. Aquele mijinho de água, assim. Exatamente. Aquele mijo de água quente. Que você fica tentando... Passa um frio danado, né? Exato. Não precisa mais disso. Não precisa disso, porque eu já
eu tenho um volume grande, a massa de água eu vou ter já aquecida anteriormente através do sol. A hora que eu for depender dela, eu vou conseguir ter fluxo de água, né? Abrir o seu chuveiro, a sua ducha na sua totalidade para eu ter um conforto maior na hora do banho. Tá. Então é o principal diferenciação entre os sistemas de elétrico e um sistema solar, né? É onde eu vou ter um conforto muito maior através do sistema solar, gerando economia, né? Porque você pensa bem, um chuveiro elétrico, a maioria das suas residências, da sua resistência elétrica, nós estamos falando aí de 7.500 watts de potência. Isso, quantas residências no Brasil, né, que a gente pode acompanhar, as pessoas vão se identificar com isso, que a hora que ela liga o chuveiro e tem aquele baque na energia da residência, onde a luz abaixa ou cai um disjuntor, tá tomando banho lá, cai o disjuntor, lá, mãe, pai, liga o disjuntor lá pra mim, que caiu, porque demanda-se de uma energia muito potente para eu fazer essa resistência realmente tá na sua potência máxima e aquecer a água com eficiência. E mesmo assim, você tá com o chuveiro aberto, como o Pedro disse, aquele mijinho de água, escolhendo qual pingo que você vai entrar ali dentro do sistema. Então me fala uma coisa, agora eu vou te botar numa saia justa. Se economiza energia, eu vou gastar menos. Eu vou parar de passar frio no inverno, porque eu vou ter um banho quente e com volume de água. Por que hoje é a minoria ainda do nosso país que tem acesso, que tem esse sistema funcionando? Ele é muito caro? Ele precisa de um espaço no telhado que a maioria das casas não dispõe? Precisa ter alguma uma estrutura pré-montada para receber esse sistema? Como que funciona essa questão? Na verdade, Pedro, o que acontece? Eu acredito que é mais uma desinformação das pessoas referente a isso, e eu jogo a culpa em nós, fabricantes, né, sobre essas desinformações das pessoas. Falta comunicação? Falta comunicação e conscientização das pessoas que é um sistema sustentável, onde eu gero-se a minha própria energia térmica ali de aquecimento com economia. E é um sistema relativamente muito barato. O payback, né, desse sistema é muito rápido em comparação, por exemplo, num sistema fotovoltaico. É um sistema também excelente, tá? Não estou fazendo diferenciações aqui para vocês entenderem. Os dois sistemas se completam. Já explica isso. Isso é um ponto muito forte quando se fala de aquecimento. As pessoas confundem, né? Fotovoltaica com aquecimento. Na FEICOM, você estava contando para a gente, você teve muitas explicações, teve de dar muitas explicações para as pessoas que chegavam confundindo essas duas vertentes. Mostra essa diferença até para explicar, né? Exato. O que acontece? Os dois sistemas, eles se completam. Eu gero energia elétrica através de uma placa fotovoltaica, onde eu necessito de uma utilização da energia elétrica. Exemplo disso, um ar-condicionado, as luzes da sua casa, equipamentos eletrônicos. Tudo isso eu demando de uma energia elétrica. Não tem como ser de forma diferente, a não ser através de baterias, pilhas, enfim, mas eu necessito realmente de uma energia elétrica para poder fazer o pleno funcionamento. Já no chuveiro, né, ou nas torneiras, é importante que esse sistema ele não se limita só ao banho, tá? Então eu levo isso também, essa solução, para torneiras da casa. Parte hidráulica. Exatamente, onde eu posso lavar uma louça com mais eficiência com água quente, eu posso lavar uma roupa com uma água quente, onde eu vou ter uma limpeza mais profunda. Então são vários locais da casa onde eu posso Vai até utilizar. pro sistema de irrigação, se quiser. Exato, ou até de um piso aquecido, onde a água quente vai passar pelo piso ali, aquecendo ele. Lá. No sul do país é mais comum isso. A gente está numa região sudeste aqui, onde a gente tem um clima bem mais tropical, né? A gente não demanda disso, mas clientes nossos do sul, né? Quando a gente fala Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é comum piso térmico, onde se utiliza-se de água quente para aquecer também esse piso. É um dos sistemas, né, de aquecimento. Nova, não sabe desse piso térmico não, aí, ó, tá vendo? Existe também. Tá. Então, as duas soluções se completam. Então, eu utilizo o sol para gerar energia térmica, onde isso é grátis,
né, é do sol que vai aquecer, né? E eu tenho um conforto muito maior atrelado a isso. E eu utilizo a energia elétrica para onde eu necessito da energia elétrica, onde eu torno a minha casa sustentável, onde eu tenho um sistema de fotovoltaico gerando energia elétrica para suprir a minha necessidade de energia elétrica para os equipamentos que necessitam, e eu tenho um sistema que me gera energia térmica, onde eu preciso aquecer a água para banho, para lavar louça, para lavar roupa, para lavar chão, para várias outras determinações, né, que eu vou utilizar da água quente, eu utilizo um sistema solar. Sim. Porque não faz sentido eu gastar minha energia para aquecer a água. E é o que mais gasta energia, né? Para aquecimento de água, assim, é o que mais puxa energia, como você comentou anteriormente, né? Exato. Vamos colocar um chuveiro elétrico, né? Que eu comentei dos 7.500 watts. Hoje tem chuveiros, eu acredito, que até tem uma potência superior a isso, mas isso é gerado da energia. Então, o grande vilão das residências hoje é o chuveiro elétrico. Então, principalmente pessoas de baixa renda, elas sim tinham que se conscientizar maior ainda, porque é o verdadeiro vilão que vai elevar sua conta de energia elétrica, né? Que no Brasil hoje é um absurdo, né? Contar com o sistema de energia elétrica da companhia. Então, onde você pode gerar isso, fica muito mais vantajoso e você tem uma economia real nisso, né? Então, o grande vilão das residências hoje é o chuveiro elétrico. É ele que vai ter o consumo em torno de 45% a 50% da energia gasta hoje dentro das casas. E aí, voltando então naquela questão que a gente estava discutindo, você acredita que os fabricantes de aquecimento deveriam melhorar a forma de comunicar para a população, para a sociedade, de que não é um sistema caro, nem um sistema que exige muita preparação para receber ele. É isso? Exato. Hoje existem sistemas onde se é uma residência, por exemplo, onde ela não tem uma parte hidráulica já preparada, eu consigo fazer adaptações, né, com haste externa para eu usufruir desse sistema. Então, desde uma residência já pronta até uma residência em construção, é bom já levar em consideração a questão do sistema solar dentro da sua casa, né? Tem que ter um encanamento preparado para passar água quente. Ali, né? O ideal seria, né, já deixar a parte hidráulica da casa com o sistema já prevendo, definido, né? já definido isso para ter uma eficiência melhor, né? Toda a maneira, tem como ser feito numa residência já pronta, tá? Mas aí entra uma engenharia diferenciada, eu tenho uma haste externa que vai ser ligada no chuveiro para fazer essa abertura da água quente já no próprio encanamento onde já está passado da residência. Então eu consigo atender nos dois sistemas, né? Tanto uma casa pronta como uma em construção. Tá. O ideal é já pensar nisso na construção, já ter para eu ter uma eficiência melhor. Mas não é um fator limitante. Não pensei... Não vou ter. Não, olha lá, você tá me falando muito que... pelo contrário. Que dá pra ajeitar. Dá pra colocar. E como eu sei que o pessoal já deve estar se perguntando, noções de valores. O que se gasta hoje para implementar um sistema desse numa casa pequena? Que seja. Vamos falar da casa pequena porque é a maioria, né? E é o fator de discussão nosso aqui. Uma casa pequena comporta, recebe, quanto custa, em média? Eu sei que isso vai variar, né? Mas apresenta isso pra gente. Já aproveitando teu gancho, olha só, me surgiu outra dúvida que ele já responde as duas uma vez. 100%. Quem mora em apartamento, tem algum jeito de colocar um aquecimento solar em casa também? Ou nossa, tirou essa da... Essa daí me veio tirou aqui... essa da cartola, hein, cara? Agora. Essa daí é difícil. Eu acho que ele não vai saber responder. Vamos lá pra gente entender. A gente está falando num sistema, então, de baixo custo, né, para as residências, a maioria das residências do país. Vamos colocar um sistema já completo, com instalação, tudo. Nós estamos falando aí na faixa de início de R$3.500 a R$4.000. Vou colocar assim. Então, não é um sistema tão caro e o retorno que o payback, né, do seu investimento é muito rápido. Porque vamos levar em consideração, se eu economizo 50% da minha conta de energia, se eu pago isso
R$ 300, eu passo a pagar 150 a partir da instalação de um sistema desse, é só vocês fazerem a conta aí. Vamos colocar R$ 4.000 dividido por 150. Quantos meses eu recupero isso facilmente desse investimento? E é um sistema que ele tem uma durabilidade ali em torno de 25 anos acima. Nossa senhora. Então, Dá pra pessoa... o próprio sistema se paga muito rápido. Rápido. E ainda eu tenho a durabilidade dele ainda de continuar economizando por muitos anos. Nossa, a pessoa vai enjoar da casa dela e o trem tá aquecendo a água dela ainda. Vai passar gerações e aí o negócio ainda vai até aquecer. neto vai tomar banho de quente de hotel. Exatamente. Sensacional. E agora que a pergunta do Vini, vai, essa aí eu ia querer que é saber. o sistema de apartamento. Dentro de um apartamento tem algumas limitações, né? Eu preciso do sol, eu preciso de um telhado exposto. Então, a maioria dos prédios hoje, construindo, eles já estão contemplando isso na sua engenharia, né? Então, eu tenho centrais térmicas, onde são reservatórios, que nós chamamos obras de grande porte, né? Reservatórios de grande porte, onde eu vou ter, na parte superior do prédio, já as placas solares para aquecer a água, jogando nessa central térmica, né? Que são boilers de grande porte, são acima de 1.500 litros, até 6.000 litros, ou vários ligados em série, dependendo da demanda que tiver ali naquele apartamento, né? Naquele prédio. Então eu já preciso ter isso já construído na arquitetura do prédio, né? Sim. Eu não consigo, eu tô num prédio que não tenha isso e eu quero colocar isso, um sistema solar no meu apartamento. Aí você fica limitado porque você não tem um telhado, né? Você tem uma outra família morando em cima de você. Então, colocar o pessoal lá de cima para ficar segurando na janela a placa. Instalado no prédio já, né? Exatamente, já tem que ser contemplado na engenharia do edifício. Então o ideal é a pessoa mudar de lá. Sai daí, vai para uma casa. Ou conversa com o dono. Para ter um aquecimento desse. Ou busque morar em construções já pensada pela sustentabilidade, pensadas e voltadas com sua engenharia, contemplando esse sistema, onde eu vou ter um conforto maior. Ótimo. Nós faz um marketing de uma imobiliária também e a gente pega para filmar muitas casas recém-construídas. E pelo que eu tô notando do mercado, já estão todo mundo pensando nisso já. A maioria das casas que foram construídas de 2 anos para cá já pensaram nisso já. Antes de construir, de passar o encanamento preparado para aquecimento solar. Pode ser que a casa nem tenha o aquecimento solar, mas ela já pensou, já passou toda a parte hidráulica. Então eu acredito que é uma tendência, né? É uma tendência de mercado aí cada vez mais, tipo, ter aquecedor solar nas residências aí. Porque, que nem você falou, é um baixo investimento e dura 25 anos aí. Então... E você tem noção, Léo, dessa questão, dessa mudança de mercado? Por que ela começou? Por que ela tá vindo agora mais forte? Houve alguma ação, houve algum incentivo que fez as pessoas, de fato, perceberem as vantagens disso e se mobilizarem, começarem a construir agora as suas casas, seus empreendimentos já com isso, já com esse sistema? Essa conscientização, lógico, ela vai ganhando força ao longo dos anos, mas ela teve seu start inicial, principalmente no Brasil, né? Quando, não sei se vocês se lembram ou passaram por isso, vocês são mais jovens um pouco do que eu, mas eu tenho certeza que possivelmente passaram quando se falava no apagão no Brasil. Sim. Onde as contas tinham as faixas, você era até penalizado se não economizasse energia realmente de fato. Então, ali foi um grande virada, né? O principal ponto onde as pessoas começaram a buscar soluções que tiravam-se o principal gasto das casas, né? Então foi o grande marco histórico no Brasil, foi o apagão lá atrás, onde as pessoas eram obrigadas, né, por lei, né, pelo governo a reduzir as suas contas de energia. Então elas foram buscar alternativas e o sistema solar, que era o principal vilão chuveiro, ela começou a ganhar força a partir desse grande marco ali. E depois, com o mercado as pessoas se conscientizando, isso foi crescendo
E uma segunda virada ali, né, foi quando a gente teve que começou o fotovoltaico, a energia fotovoltaica. Esse mercado tomou uma proporção enorme no Brasil, com uma comunicação massiva dos grandes players do mercado, mostrando sobre as soluções e colocando na cabeça das pessoas sobre um sistema solar. Antes era um pouco desconhecido ainda nessa geração de energia. Então foi outro grande marco que a energia fotovoltaica contribuiu para o crescimento do mercado da energia térmica. Porque as pessoas começaram a ter olhares para o sol diferente do que tinham anteriormente. Então foi outro grande marco quando teve essa crescente da energia fotovoltaica, que as pessoas começaram a se conscientizarem mais para a energia solar, que antes era um pouco, não que não era falado, mas não era comunicado nas mídias, não eram assuntos de debates, de pautas, de reuniões, a questão solar, da energia solar no Brasil, ou quais os benefícios da energia solar traz, né? Que não só elétrica, como térmica. Sim, e a Thermomax, ela existe desde esse momento ou até antes disso? Ela tem quanto tempo de mercado aí para? A Thermomax, ela foi criada, desenvolvida lá atrás, no momento do apagão. Então, quando houve o... Ela nasce desse momento. Ela nasce nesse momento. Nossa. Onde eram 3 pessoas, né? Não são os proprietários atuais, eram 3 outros proprietários, sócios, que enxergaram a demanda do mercado, pessoas buscando soluções sustentáveis que não geravam custo para substituir o chuveiro elétrico, e eles enxergaram isso e falaram, pô, aí tem um mercado interessante que vai crescer muito no Brasil. E aí eles criaram num fundo de quintal, né, numa garagem, começaram ali a fabricação ainda muito arcaica, com os recursos da época que tinha disponível de informações. E ali, posterior a esse período ali, que eles pegaram essa grande demanda, ela foi vendida, né, pro Rainer e pra Tamires, né, que são os proprietários atuais, os diretores da empresa. E eles com um espírito jovem, né? Na época eles eram muito jovens quando eles assumiram a direção da empresa. Eles tinham, respectivamente, o Rainer 18 e a Tamires 16 anos. Então, vamos colocar, eram adolescentes ainda. Tava brincando de trabalhar, parece, assim, né? Pela idade. Exato. Só que já entraram com uma responsabilidade grande, né? De transformar aquela empresa antes fundo de quintal, né? De uma empresa que era um barracão nos seus primórdios de 50 metros quadrados, hoje a ter uma estrutura de mais de 10 mil metros quadrados de área construída, de parque fabril. Então, mesmo eles jovens, Vixe, não brincaram, com uma não. visão diferenciada, né? Sabe fazer. Empreendedores natos conseguiram transformar essa pequena empresa numa potência que hoje e atender o Brasil inteiro com qualidade, logística própria. Então, eles conseguiram ali chegar nesse patamar e crescendo, né? Sim. E acho que então agora já cabe até pra gente falar disso também. Dá pra perceber que a Thermomax, então, sabe o que está fazendo porque ela surge no momento onde a necessidade de fato nasce junto com a empresa. O setor praticamente nasce junto com a empresa, né? Então a gente está dominando esse mercado desde quando a coisa explodiu, a necessidade explodiu, correto? Exato, a gente está no mercado principalmente quando começou a conscientização das pessoas, né, no Brasil, de ter um sistema sustentável nas suas casas. Tá. Quando o tema sustentabilidade e ter coisas sustentáveis começou de fato a ser difundida dentro do Brasil e comunicada, né? Quando começou a escassez de recursos. Então a gente estava passando por uma escassez natural, né? Que era a chuva, ter os reservatórios, que era a única fonte de energia no Brasil na época, eram as hidrelétricas, né? Estavam-se os sistemas eólicos já em desenvolvimento, uma coisa muito tímida ainda no Brasil. Então, houve essa necessidade de buscar alternativas, que a gente falou assim, pô, os recursos naturais estão se esgotando, e se isso continuar?
Como que vamos fazer, né? O que a gente precisa de buscar outras soluções para gerar-se o mesmo conforto que eu tinha anteriormente. Uhum. E com isso a gente percebe, você falou várias vezes aqui, né? Nós, como parte disso que eu vou perguntar agora, eu acho que vale muito a pena a gente falar dessa questão também, que é um dos diferenciais hoje da Thermomax, como você mesmo tem apontado em vários momentos aqui, a questão da comunicação. Você traz a comunicação como um fator muito importante para o mercado e até para a população ter conhecimento das vantagens desse sistema, né? Então, para a Thermomax, muito importante comunicar essas vantagens e para a população, muito interessante receber essa comunicação para saber desses recursos, né? Então, hoje a comunicação é um diferencial da Thermomax, correto? A gente tem um investimento nessa parte também. 100% hoje a comunicação é o grande diferencial da empresa. Por que nós mudamos a comunicação, né? Sentimos a necessidade ali atrás. Conforme eu pontuei anteriormente, o que acontece? Por culpa dos próprios fabricantes, o mercado não está maior ainda do que poderia ser. Né? Por desinformação ou por não levar uma mensagem mais clara para as pessoas entenderem sobre isso. Então, a Thermomax ela vem se mudando, né? Principalmente nos últimos anos, né? Com a chegada de uma agência nova de marketing, uma comunicação diferente, porque nós identificamos, eu preciso comunicar essas vantagens todas que esse sistema oferece, mas eu preciso ter uma comunicação mais moderna. Eu preciso ter a linguagem que as pessoas estão consumindo. Hoje as pessoas não estão mais em só televisão, jornais, revistas, principalmente na internet. Então eu preciso comunicar de forma clara com cada veículo de comunicação a mensagem que ele passa. Então é adaptada a comunicação para cada veículo de comunicação que vai levar essa informação. Então, quando a gente fala de internet, por exemplo, eu tenho que ter uma linguagem mais jovem, eu tenho que ter uma comunicação diferenciada. Em certos momentos eu preciso ter uma pegada de humor para a pessoa se interessar pelo conteúdo. Porque se eu faço uma comunicação, vamos dizer, uma comunicação institucional, né? Travada. De indústria, aquela coisa travada, a gente vai ficando no tempo. Grandes exemplos hoje disso que estão assim despontando, a CIMED, por exemplo. Antes Sim. era uma empresa que praticamente ninguém conhecia, passava despercebido. Hoje, quando você fala de CIMED, todo mundo já vê aquele amarelo, já vem aquela comunicação, aquela energia. Já vem o João Adib na cabeça. Já vem o João Adib na cabeça. Até pelo segmento também, um segmento de remédio, farmacêutico, não era uma coisa de interesse das pessoas, não é um nicho que se conecta muito com o público, até então, né? Exato. E ele veio mudando o mercado com a sua comunicação de forma moderna, mais jovem, entendendo de fato quem são seus consumidores e o que eles querem consumir. Sim, sim. O comportamento do consumidor mudou, né? Com Hoje certeza. você procura CIMED na farmácia. Sim, hoje você procura. E, tipo, a gente fala muito disso. A jornada de compra de um cliente hoje, ela é muito diferente. Nós não precisamos nem ir muitos anos atrás. A gente pode falar coisa de 10 anos atrás. A coisa para os tempos de agora mudou demais. Hoje toda decisão é tomada pelo celular. Tudo, né? Vou marcar o médico, vou procurar um produto, tudo vai aqui, tudo acontece aqui. Então é muito importante para a Thermomax, né? Assim como para qualquer outra empresa, estar se comunicando, estar aparecendo nesse meio, que é onde hoje... Se comunicando de uma forma inteligente. Exato, que gera inteligente. conexão, cara, com o público. E entendendo o que o Leonardo falou. Não basta comunicar, é preciso comunicar corretamente com a ferramenta. Então o Instagram, por exemplo, não é um lugar de comunicação institucional. A gente tem os usuários do Instagram, e isso já fica muito claro, que se ele começar com uma comunicação muito institucional, se ele vê que algo está muito institucional, ele sabe que vão vender para ele. Tem cara de propaganda. Tem cara de propaganda. Ele cai fora. Hoje Marca a Thermomax d'água, essas não tem coisas. essa estratégia, né? Exato. Ali, na verdade, o que acontece? Eu quero entregar para o meu cliente a experiência com os produtos Thermomax. Eu não quero vender para ele de fato. Eu preciso que ele entenda o que o sistema faz,
Qual que é os benefícios atrelados a ele ter esse produto na sua casa, né? Então eu preciso saber essa linguagem que ele está consumindo. Então, num conteúdo institucional, as pessoas passam rápido. Elas não param para ver, né? Então, eu preciso gerar uma conexão com o público que está consumindo. E isso é muito difícil você fazer, principalmente para uma indústria, onde o tempo de permanência no mercado, ela já sempre comunicou institucionalmente. A maioria das indústrias hoje no Brasil, ela se comunica institucionalmente. Ah, o meu produto é bom, a gente fabrica isso, o detalhe do meu equipamento é isso. Então, algumas mudanças, por exemplo, eu passar um carro em cima da placa, eu tacar pedra de gelo na placa para saber a resistência. Né? Exato. Fazer esse diferencial, onde eu vou conseguir atrair olhares das pessoas, eu vou conseguir gerar uma conexão genuína, porque vai gerar interesse dela em saber de fato o que vai acontecer ali. Perfeito. Né? Então ali eu mostro a resistência do produto, eu conscientizo ela sobre um sistema solar e eu educo ela em ter um sistema sustentável na sua casa. Perfeito. Com uma linguagem totalmente diferente, onde eu atrelo a maior parte do conteúdo em benefícios e não em comunicar resistência, meu produto é isso, meu produto é aquilo. E isso é uma coisa mais quadrada, né? Verdade. E dessa forma, você consegue atingir um público que até então não estava sabendo que precisava de um aquecimento. Porque se você tem aquele tipo de comunicação que você só fala dos benefícios do seu produto de uma forma muito institucional, você não abre espaço, você não cria um interesse genuíno por parte daquelas pessoas que ainda não conhecem o teu produto, a tua marca, não se conectam com esse assunto. Então, essa comunicação mais solta, mais divertida que você está comentando que hoje é feito, ela vem muito para reforçar essas questões, né? De tipo, olha, eu preciso primeiro reter a atenção das pessoas para as pessoas ouvirem o que eu estou falando, né? Exato. E é muito de geração. De geração. Né? Então, quando a gente fala da famosa geração Z, a geração Y, geração XPTO... Geração mimimi. Eu preciso comunicar, de fato, como eles consomem. Eu preciso estar antenado no mercado a esse público, a esse novo consumidor. Porque esse público já está, a famosa geração Z, elas já estão começando a casar. Elas já estão começando a ter suas primeiras famílias, ter a sua primeira residência. E se eu não comunico de forma clara com essas pessoas, elas ficam perdidas. Elas não vão contemplar um sistema desse na sua residência porque ela desconhece. Porque ninguém está comunicando com eles, ninguém está enxergando eles como potencial compradores do seu produto. Eu ainda estou preso na geração passada. Então, esse time de comunicação que é muito interessante. A gente ter a leitura de comunicar tanto com a geração X, com a geração Y e com a geração Z. Então, fazer esse entreposto ali, né? Essa comunicação para várias gerações de forma clara, onde eu consigo, numa mesma postagem, eu comunicar com todas as gerações. Sim. Então eu pego desde aquela pessoa que quer uma informação mais clara, onde, por exemplo, um carro passando em cima, eu mostro a resistência do produto. Uma geração, a minha geração, por exemplo, é muito pega a essa questão. Então eu preciso saber se o produto de fato vai me entregar... Não precisa só que você ouvir você falando que é bom, tem que provar. Tem que provar. Você tá matando a cobra e mostrando o pau, ó, tá aqui. Exato, é o ver pra crer. Ver pra crer. Eu preciso realmente ver de fato com meus próprios olhos se o produto realmente é bom. Perfeito. Já uma outra geração, a geração Z, ele quer uma comunicação mais fluida. Ele quer consumir de uma forma mais engraçada. Eu preciso chamar a atenção dele de outra maneira. Então, é essa linguagem, essa leitura que a gente busca hoje na nossa comunicação. E com a comunicação que vocês têm hoje, você atinge esses dois fatores. Você tem essa comunicação mais leve, mais fluida, e você tem esse ver para crer, né? Você tem ali os seus conteúdos, de fato, mostrando a eficiência do produto, né? E até vale a gente falar sobre isso, nós, particularmente, sempre brincamos com essa questão, que é a mãe falando que o filho é bonito, né?
Então, assim, até pra gente trazer isso pra quem tá assistindo, a gente tem relatos, a gente tem compartilhamento de pessoas externas à Thermomax que falam sobre essas vantagens, sobre esses benefícios, sobre até mesmo a comunicação, que vocês estão inovando o setor da comunicação, saindo dessa questão institucional, vocês estão trazendo essa comunicação bem mais estratégica e bem mais adaptada para a realidade de hoje. Isso é percebido, isso tá vindo, tá dando retorno de fato, ou é uma coisa que a gente só tá comentando aqui, falando por falar? Não, assim, isso vai abrindo as portas, né? Vai abrindo portas para nós, onde o feedback da ingressando novos clientes dentro da empresa, falando justamente isso que está buscando essa comunicação. Que é um grande desafio hoje das empresas, é tentar fazer essa comunicação como a Thermomax vem tentando desenvolver. Né? Então, por exemplo, eu tenho um relato recente agora, semana passada, estava com uma reunião com o pessoal de Santa Catarina, uma revenda, né, do setor de aquecimento solar muito grande lá, eles são referências no setor, e em reunião para a gente alinhar, né, negócios e eles começarem a oferecerem os produtos Thermomax dentro do seu catálogo de produtos, o proprietário da empresa, ele me fez um relato que ele comentou o seguinte na reunião: cara, nós identificamos que se eu não estiver junto com a Thermomax, eu vou ficar parado no tempo. Enquanto algumas outras empresas não tá sabendo lidar com esse novo público, essa modernidade, esse novo essa desejo, atualização, né? de mercado, exato. Eu vou ficar para trás e minha empresa eu quero futuro para ela. Eu quero que ela se perdure por muito mais anos. E hoje no mercado eu preciso ter a Thermomax no nosso catálogo de produtos oferecidos, senão eu vou ficar para trás igual as outras. Então eu preciso fazer parte desse movimento, porque senão eu não tendo a Thermomax no nosso catálogo de produtos, eu já estou para trás. O meu cliente já está buscando a Thermomax aqui, me solicitando a Thermomax, e eu não tinha até então. Né? E agora eles vão passar a ter. Gerou um desejo de mercado a ponto das pessoas estarem de fato acessando essa comunicação e sentindo que precisam desse produto. Exatamente. Né? Elas enxergam isso e começam a pesquisar nas cidades dela, ter a Thermomax. Então eles vão nas revendas especializadas de aquecimento, falam, pô, eu quero um produto assim, assado, mas eu quero Thermomax. Thermomax. Então, aí, isso é um trabalho muito bacana para nós, né? Porque vai gerando maior penetração de mercado e a empresa vai conseguindo se desenvolver ainda mais. E isso vai chancelando o trabalho, né? Porque foi um risco muito grande lá atrás, né? Quando vocês entraram na empresa para trazer esse marketing descontraído, esse marketing diferenciado para a empresa, foi assim, em muitos momentos eu tive que assinar ali um risco muito grande, onde a direção da empresa propriamente dita não tinha conhecimento. Tava resistente, né? Tava resistente. Exato, eles tinham assim, pô, mas a minha indústria vai comunicar dessa maneira, nós sempre fomos assim. Nós iríamos para um caminho que ninguém tava trilhando. Exato. Poderia dar muito errado, né? Poderia dar muito errado. Isso é importante, mas olha a importância do tamanho da Thermomax, né? Da equipe da Thermomax. É o que a gente sempre fala. Quando a gente vem com uma solução estratégica, não basta a solução da agência ser uma boa solução. É preciso que a empresa que está recebendo essa solução tenha abertura, tenha a recepção adequada, tenha a vontade de fazer aquilo acontecer da melhor forma. E perceba como que isso já está na essência da Thermomax. Lá atrás, quando ela surgiu, foi também em terras nunca até então exploradas, né? Ela surge de uma necessidade e ela fala assim, pô, aqui tem espaço, vamos começar. Então ela começa numa necessidade e ela continua, ela cresce entendendo as necessidades o tempo todo. Então entendeu que a comunicação mudou e abraçou essa questão e mudou também junto, né? Não, e é importante destacar que a Thermomax, como a gente já falou aqui no episódio,
Mas só para deixar bem destacado que a Thermomax ela vende para o público B2B, ela vende para outras empresas. Sim. Então, ou seja, é um público ainda mais difícil ainda de chegar, né? É um público de empresários que ainda tem a mentalidade um pouco ultrapassada, Também. né? E até eles estão percebendo que isso mudou, o cliente final já está procurando a Thermomax nas revendas, então eles também estão tendo essa virada de chave agora. Tem uma historinha aí, parece até que a concorrência teve que dar o braço a torcer e elogiar vocês. Como é que é isso aí? Não precisa dar nomes, não vamos criar tanto pânico assim. Mas parece que houve isso, é isso? A gente vai colhendo, né, feedback, igual eu falei e comentei anteriormente. Todas as empresas do setor, elas, não só do nosso setor, mas de qualquer outro setor, quando você fala em indústria, né, você sempre toma um cuidado como que você vai comunicar, porque querendo ou não, é uma responsabilidade, é um poder diferente que você tá ali, né? Então você tem que saber ter um cuidado muito grande de como você vai comunicar aquilo. E teve já relatos, sim, de concorrentes elogiando o trabalho realizado, como que a gente está conseguindo mudar a perspectiva das pessoas referente a um sistema solar de energia térmica. Então, assim, vão sendo frutos de um risco corrido lá atrás, né? Quando a gente discutia assuntos em mesa ali, pô, vamos ter a liberdade de criação para tal coisa. Sim. Vamos fazer de tal maneira, a gente ainda tomando cuidado, não... Isso tá certo, isso não dá. Vamos tomar cuidado. Até que a gente chegou num ponto que eu até brinquei com ele, não, tá tudo liberado. Isso. Agora Com moderação, mas estamos diferentes do que já foi um dia. E isso é muito interessante, porque não teve ninguém. Isso é uma cultura da Divon, por exemplo, que é a agência que hoje atende a Thermomax. Não teve ninguém que fez coisas grandes fazendo o que todo mundo estava fazendo, né? Michael Jordan jogou mais basquete do que todos. Porque fez coisas, estava disposto a treinar, a evoluir de forma que outros não estavam, né? Não era só talento. Precisava ter o great ali, a garra no negócio, né? E a Thermomax sempre se apoiou muito nisso também, nessa Exato. garra. Igual como eu citei a CIMED. Eu desafio alguém lembrar de outro laboratório que... De imediato, assim. De imediato, assim, de bate pronto. Sim. A não ser a CIMED. Sim, a CIMED você quase Porque espirra, ela mudou né? o mercado, né? Ela realmente alterou a sua comunicação, onde ela conseguiu elevar o nível de percepção das pessoas perante o mercado dela de laboratório de medicamentos. Nossa. Então, sim. são cases de sucesso que nós buscamos referência para se tornar tão grande quanto a CIMED, a um Vende-se, que vende de A cursos. Thermomax tá virando uma marca, né? Vamos dizer assim. Deixou de... Não é mais... Você julgaria dessa forma? É um objetivo, eu acredito, mas existe um momento em que você fala, não, ainda não, né? E um momento que você fala, opa, tô mais perto disso. Que é o quê? Quando você, por exemplo, procurou pela Divon, você trouxe a seguinte questão. Hoje eu tenho um produto superior dentro do mercado, e de fato tem se mostrado... Recebeu premiações... Vários selos para comprovar. Selos, premiações dentro da maior feira da construção civil do país, hoje, né? América Latina até. Da América Latina. Isso não é pequeno. Então, isso não é a mãe falando que o filho é bonito. Isso é comprovado por fatores externos, né? Mas, assim, existe um momento em que você chega e diz assim, eu tenho esse produto. Só que a comunicação dele não revela essa qualidade. Eu não consegui ainda expressar essa qualidade, né? E nesse momento você ainda é um CNPJ com produto. Você acredita que você já está se aproximando de ter a percepção, igual você está trazendo esse exemplo da CIMED, onde você para de ser só uma empresa e começa a representar uma marca, um movimento, uma base para o mercado? Existe um marco, né, que a gente coloca dentro da empresa, que foi uma das mudanças da cabeça, né? Porque não adianta só eu mudar sozinho, eu ter uma visão, ou a direção da empresa ter uma visão, ou o marketing tentar propor alguma coisa, se as pessoas que movimentam a engrenagem não ter essa filosofia. Se o coração não recebeu sangue, né? Exatamente. Pra jogar. Então, aonde está pulsando...
que é dentro da empresa, que é a estrutura, são os funcionários, são as pessoas que produzem esse produto, para produzir com melhor acabamento, para levar mais dedicação. Então, nós tivemos um evento que nós elaboramos o ano passado no lançamento de um produto, Thermomax Experience. Thermomax Experience, que foi... Pioneiro também esse evento, né? Foi Exato. a primeira empresa que teve esse cuidado, né? Vale comentar sobre isso. Foi um evento que nós criamos, né, com o nome Thermomax Experience, né, para gerar essa experiência Thermomax. E aí, o que nós fizemos? Nós convidamos nossos principais clientes do Brasil inteiro. Então, veio revendas do Rio Grande do Norte, veio pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás, Minas Gerais, de todos os estados praticamente, Rio de Janeiro, se juntaram ali dentro da Thermomax para ver de fato como era produzido, como era a estrutura da empresa, porque muitos deles ainda desconheciam ainda, né? A gente comunicava, falava, mas eles não conheciam a Thermomax. Não acessaram isso, de fato. Indústria, né? Exato. E aí nós trazemos essa galera para dentro da nossa casa e onde mostramos para todos abertamente o processo produtivo, o cuidado que nós tomávamos em cada detalhe na fabricação do item para entregar para ele um produto diferenciado. Então, tudo aquilo que ele já estava tendo conhecimento, ele já estava recebendo esse produto diferenciado dos outros, ele pôde acompanhar de perto e ver com seus próprios olhos, né, que entra naquela comunicação que você disse, essas pessoas, esses empresários, como que vocês conseguiram mudar isso? Trazendo ele para dentro da Thermomax, tendo essa experiência, né? Passando um dia conosco ali, onde ele teve treinamento, foi explicado para ele cada detalhe de uma fabricação, quais que eram os cuidados que nós tomávamos, né, na elaboração do produto. E ali que foi assim uma mudança onde os próprios funcionários internos começaram a enxergar a empresa de um outro olhar. Pô, eu tô fazendo parte de um movimento que realmente o que eu estou entregando, o que eu estou produzindo com as minhas próprias mãos é o melhor que tem no mercado. Tá fazendo a diferença. Né? Exato, aí fizeram com que eles se motivassem ainda mais a entregar um melhor trabalho, uma melhor solução, um melhor acabamento. Aí agora veio a Feicon esse ano, vocês já acabaram de ganhar um novo selo aí, e agora os caras devem estar motivados lá nas alturas. Exato, ali na Feicon também foi o segundo grande divisor de águas, né? Foi. Onde nós conseguimos mostrar para o Brasil inteiro e para a parte do mundo, né? Porque ela é uma feira que geram visitantes internacionais de várias regiões, né, do mundo. Então nós conseguimos mostrar para o Brasil inteiro e principalmente para as pessoas dos setores tudo aquilo que a gente estava fazendo, tudo aquilo que a gente estava criando, tudo aquilo, essa modernidade, essa diferenciação, trazendo produtos inovadores, onde eu tenho alinhado a tecnologias no produto para aumentar suas eficiências, né? Então a gente conseguiu mostrar. E ali o resultado que nós colhemos, né? A gente vem embora de uma Feicon com a principal premiação foi o nosso primeiro ano, né, como expositores, e o feedback, assim... monstruoso, né? O stand estava movimentado, né? Foram dias intensos ali, de grande movimentação dentro do nosso stand, as pessoas querendo saber o que estava acontecendo, o que era aquele produto, por que ele estava em outro patamar, hora que via o concorrente e olhava o nosso com um acabamento totalmente diferente. Tem um pouquinho da Feicon no Instagram de vocês pra galera também sentir isso aí, né? Como que foi essa... Como foi essa imersão. E perceba, mais uma vez, a Thermomax mostrando que tá na essência esse lugar que ela tá chegando de se transformar, de fato, numa marca e não mais somente uma empresa, uma indústria, né? De fato, alcançar esse lugar de marca. Ela assume risco lá atrás em começar um mercado novo, Sim, dentro de uma necessidade.
Ela assume risco, por exemplo, no Thermomax Experience, um evento onde a Thermomax ela traz todos os revendedores, né? Ninguém arcou com nada. A Thermomax trouxe tudo. Sim. Ofereceu tudo. Estadia, alimentação, tudo. Então, mais uma vez, um investimento em algo novo. Algo que ninguém tinha feito até então. Olha a crença, a importância de ter uma equipe que entende aonde está indo, né? E aí vem o maior de todos os investimentos, o maior desafio, né? Ah, não, ainda não. Antes disso tudo, temos a comunicação, né? Que foi muito falado aqui. Uma comunicação totalmente inovadora, corajosa, rebelde, que gera conexão, que gera diversão, que, pô, a pessoa não quer saber de aquecimento. Ela não precisa. A Thermomax está ali para gerar até uma conexão com ela fora do aquecimento. Para gerar conexão com a equipe, gerar conexão com as pessoas que formam a Thermomax. Então, isso é muito rico. Então, assumem o risco de inovar na comunicação, correndo assim, tendo o perigo, claro, de ser rejeitado. E num outro momento, tudo investimentos altos que estão sendo feitos aqui. E no outro momento, você tem a Feicom, que é um investimento em tanto, uma pressão em tanto. E uma vitrine, né? Uma vitrine. Poderia dar muito errado, porque o investimento para estar numa Feicom é muito alto, né? Dado o tamanho de uma exposição daquela. Poderia ser um tiro no pé, né? Mas eu acredito que a equipe... Eu vi de perto, né? A equipe da Thermomax em ação é uma equipe que não tem dúvida que o produto que ela tá vendendo é o melhor. Ela sabia que ia dar certo. Então, ela arca novamente com os riscos porque ela sabe que aquilo ali vai dar retorno e ela é uma marca agora, né? Na verdade, existem fatores que minimizam o risco, né, Pedrão? Então, a gente vai colhendo do mercado informações, do setor, você vai comparando o seu produto com um dos concorrentes ao longo do percurso. Isso vai dando segurança. Então, né? vai dando segurança, né? É um passinho de cada vez, né, que você vai subindo na escada para te minimizar os riscos que você corre numa exposição tão alta como a Feicom. Mas Existem, um né? risco enorme, porque você não sabe como que vai ser o retorno disso. Você não consegue saber o que as pessoas... Quais são os olhos que as pessoas vão olhar para sua empresa. Certeza só da morte, né? Exato. Então, você tinha um risco ali a assumir, mas assim, é o que eu falo. Quando você tem um sistema, um ecossistema que tá todo mundo indo pro mesmo lugar, tá aí a importância de ter um treinamento, ter uma equipe que tá toda engajada, você tem tudo que você precisa. Tem um exército, de fato, né? É um exército entrando numa guerra pronto para vencer. Por isso que eu citei o Thermomax Experience como um dos principais pontos, porque ali foi a mudança de chave na cabeça de todos, não só da administração da empresa, mas em todos os funcionários, sem exceção, de levar no peito eu tô produzindo algo inovador. Então, ali sim, e sem contar a cultura da empresa, em gerar, ter possibilidades do funcionário de crescer, várias políticas dentro da empresa para dar um ambiente melhor para essas pessoas, para esses colaboradores, né? Eles são parte integrante desse movimento. Se eles não mudassem a sua cabeça ali atrás, se eles não enxergassem essa mudança na nossa comunicação, na onde queremos chegar, a gente não ia conseguir. Né? A gente não ia estar colhendo hoje frutos do que foi desafios lá atrás. Né? E ainda tem muitos desafios para frente. Né? Só acaba quando morre. O jogo ainda tá... Nós estamos jogando esse jogo. Acredito que uma forma mais assertiva, né? Estamos mais inteligente. Mudando, porque temos feedback de concorrentes posicionando a nossa marca no outro patamar. Eu tenho feedback de grandes formadores de opinião do setor em elogios sobre esse novo patamar da Thermomax. Então isso vai dando credibilidade para a gente seguir no caminho que estamos acertando, né? Vai dando o chão para pisar, né? Exato. Então, muito é esse espírito engajador da empresa em ser uma empresa aberta, em ser uma empresa moderna, em trazer isso em sua essência. Não é só falado, não é só mostrado, comunicado. né? Isso é vivenciado dentro da empresa.
né? Com uma cultura organizacional muito forte, né? Para gerar ambiente, para gerar esse engajamento de Desejo. todo mundo em querer entregar o melhor. Né, onde você pega as pessoas que estão produzindo o produto comemorando como se fosse um título mundial. Isso, né? A hora que nós ganhamos o selo. Isso. Quando a gente retornou, né, com o selo na mochila. Parecia o né? Brasil chegando catar. Parecia o Brasil chegando com a taça dentro da empresa. Surgiu até as pessoas se arrepiaram. o Pelé ali no meio, Teve né? pessoas que se emocionaram com isso. Sim. Que fazem o produto, né? Que produzem aquilo ali de fato. Isso. Não, fantástico. E assim, eu acredito que novamente o que fica aqui é a importância de mostrar com esses cases que não somos nós que estamos falando, né? Nós que estamos envolvidos com a marca. A gente tem termômetros externos que validaram isso, né? E assim, pra gente já ir encerrando o nosso bate-papo, além desse resultado da Feicom, desses resultados na comunicação, desses resultados do Thermomax Experience e tantos outros que fazem a Thermomax hoje se aproximar cada vez mais de ser uma marca de fato, que ela já é, mas que, óbvio, tem sempre espaço para melhorar, né? Tem mais alguma história, mais algum marco dentro da Thermomax, da história da Thermomax, que é interessante a gente colocar na mesa até para inspirar as pessoas que estão vendo isso aqui, para a gente encerrar com chave de ouro, deixando uma mensagem, uma essência da Thermomax para quem está assistindo, seja no mundo do empreendedorismo, seja para revendas que vão olhar para vocês agora como a melhor oportunidade de negócio, seja para um dono de uma casa que está construindo, enfim, de maneira ampla mesmo. Cara, eu acho que deixa como lição esse momento que a gente vai passando, sempre a percepção de você acompanhar novos mercados, acompanhar novas tendências, como as pessoas estão consumindo tudo na vida, né? Desde qualquer tipo de produto ou serviço, e você ser como se fosse um camaleão. Você ir se adaptando a cada fase que você vai passando, né? A empresa passou por várias fases e a gente está numa nova fase neste momento. Então, ela nunca fica quadrada ao ponto de ficar para trás. Né? Eu vou citar um caso clássico aqui, por exemplo, da Kodak, onde ela era a líder de mercado. E por achar que já estava no topo, não precisava acompanhar toda aquela novidade que estava vindo. E hoje ninguém mais se fala em Kodak. A Samsung, a outras empresas, a Sony, a Apple, veio e mudou o mercado e ela ficou completamente esquecida no tempo. Então nunca é uma linha de chegada, é sempre a evolução que você vai dando para tudo na sua vida e se adaptando, né? E acompanhando tendências, acompanhando o consumidor, acompanhando tudo que vem se mudando, porque senão você realmente fica para trás. E aí sua empresa fica fadada ao fracasso. Né? Sim. Então, se você quer ter sucesso, né, em seus negócios ou na sua vida, eu acredito que vai muito dessa questão. Acompanha como que está acontecendo e tenta se adaptar da melhor maneira possível a essa nova realidade. Senão, infelizmente, todos os outros te engolem e você fica para trás. Sensacional. Puta merda, muito bom. Mensagem. Que mensagem. E complementar a isso, me veio muito aqui essa questão. Nenhuma empresa some porque acabou o dinheiro dela. Antes de acabar o dinheiro, ela perdeu a capacidade de se conectar. Ela perdeu o valor para as pessoas. Só depois falta o dinheiro e é onde elas somem, né? Exato. É igual eu disse na mensagem. Você elucidou muito resumidamente. Né? Na verdade, grandes empresas quebram vendendo muito. Vendendo muito. Né? Ela é líder de mercado, ela vende muito. Só que começa um movimento que ela desliga, fala assim, não quero isso agora. Tá bom, né? Ou eu Fica acho na que zona de isso conforto. não vai
não dá os olhares devidos para aquele movimento que vem se mudando. E aí ela começa a perder-se a comunicação com o seu real cliente. Sim. Porque no marketing, comunicação, no final do dia, é você entender seu cliente. Isso. Né? No final das contas, não é uma propaganda, não é nada disso. É eu entender de fato como que meu cliente está consumindo o meu produto. Se eu não comunicar da maneira como ele está consumindo, eu vou ficar no esquecimento. Exato. Exato. Né? Falar até papagaio fala, né? Então não é só sobre falar, é Exato. sobre falar do jeito certo para criar conexão com as pessoas certas também, porque a Thermomax não quer agradar todo mundo, ela tem um público, então ela tem que comunicar bem com aquele público, né? E o marketing está muito ligado com as vendas, né? Que o Leonardo hoje está na frente das vendas aí da Thermomax e o marketing tem que estar sempre em contato com as vendas ali para os dois caminhar no mesmo sentido, né? E não sei se já teve uma grande mudança da época que você entrou na Thermomax para agora. Tipo, se ficou muito mais fácil de vender os produtos. Antes gastava uma energia, hoje gasta outra. Facilita um pouco o trabalho, né? O marketing, ele, na verdade, ele caminha junto com o comercial, né? Ele tem que ser uma unidade, ele não é setores separados dentro de uma empresa, ele é uma unidade só que tem que... Então, a mensagem passada tem que ser a mesma, tem que ser a mesma. Então não adianta nada o meu marketing criar algo inovador, sendo que os meus vendedores não comunicar dessa forma inovadora. Sim, e fica duas comunicações totalmente diferentes. Desequiparadas, né? Então, o cliente, ele chega para nós, um cliente novo, ele chega querendo receber a informação inovadora, essa informação diferenciada, igual ele consegue acompanhar os conteúdos. Sim. Então, Ele espera, né? Exatamente. Então, por isso que tem que ser uma unidade. Então, existe treinamentos comerciais, tudo voltado para existir uma única comunicação. Eu não tenho ramificações da minha comunicação é uma. Se eu tô indo nessa direção, eu vou nessa direção. Se eu mudo o mush para outra direção, eu tenho que ir na outra direção. Porque senão cada um vai puxar para um lado e ninguém vai para lado nenhum. Vai capotar a carroça. Exatamente. Léo, sensacional. Que papo, hein? Um papo aquecido com a Thermomax Vai ter que aqui. ter episódio 2, eu tô Não, achando. então, se deixar aqui, as câmeras já tá acabando a bateria e nós temos muito o que falar. Mas, ó, quero agradecer a presença do Léo, nossa mente por trás da Thermomax aqui presente no nosso programa Know-How. Então, foi um prazer, muito obrigado. Espero que tenhamos mais oportunidades de papear sobre empreendedorismo, marketing, vendas. Faltou falar dos outros produtos da Thermomax. A Thermomax tem muito mais produto do que a gente falou aqui hoje, então... O bom é que a com Thermomax certeza vai ter novos episódios tem aí. site, tem landing page, tem Instagram, então não vai faltar meios de você encontrar tudo que ela oferece, é isso? Mas Exato. o Léo pode encerrar o programa falando um pouquinho mais uma maneira geral do que a Thermomax entrega hoje, dos outros produtos. Faz o merchan aí Faz o merchanzinho. e Bom, tchau. O que acontece? Nós falamos dos principais produtos, né? Que é o aquecimento solar térmico. Mas a Thermomax, ela tem em seu catálogo de produto vários itens que contemplam isso. Então, desde acessórios de instalação, conexão, tudo com a marca Thermomax, com a qualidade Thermomax. Eu tenho desde bombas de circulação e pressurização, onde eu vou trazer aquele verdadeiro banho de hotel, tudo com a marca Thermomax. Eu tenho aquecimento de piscina, que a gente pode deixar, às vezes, por uma próxima etapa, Vamos. falar sobre aquecimento de piscina, enfim, com produto inovador, tecnologias mais modernas do mercado. Eu tenho desde filtro para filtrar a água que vai para dentro da residência, para manter todo chuveiros, torneiras, tudo com a sua máxima eficiência de trabalho, né? Não levar essa sujidade onde cada fio, a hora que você abre o chuveiro, tem um fio para cada lado. Né? Aquela coisa bonita, bem organizada, Exatamente. parece um tricô, Então né? nós temos um catálogo bem amplo de produtos, tudo referenciado ao mercado solar de energia térmica no país. Fantástico, Boa, fantástico. é isso. Então é isso, galera. Obrigado Obrigado. por estar aqui e poder falar um pouquinho da Thermomax,
e do mercado de energia solar térmica no Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Uma escola, hein? Aulas aqui, aulas. Aulas. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Know How. Só quem tem a poeira da estrada senta nessa cadeira aqui.